Essa palavra tem o objetivo de trazer clareza para muitos irmãos. Essa palavra tem poder de trazer encargo para muitos irmãos. Assim também como desafiar muitos irmãos a entender e compreender com segurança o nosso estilo de vida, de cultuar a Deus semanalmente. Você sabe que quando você crê de maneira errada, você tem práticas erradas. Mas quando você crê de maneira correta, isso você traz para você práticas corretas e também traz segurança para o que nós estamos fazendo. Você sabe que é perigoso irmãos frequentarem todos os domingos o culto e não saber o que ele está fazendo aqui. Acredite em mim. Muitas pessoas não sabem, por que nós frequentamos todo domingo o culto? Por que nós temos que participar do culto todo domingo? Qual que é a necessidade? E isso é importante, porque se você entender, isso vai trazer segurança para você, tanto para você frequentar a reunião, quanto para você exortar outros a participar também da reunião. Eu queria ler com você Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Paulo está dizendo o seguinte, se foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Parece que tinha irmãos que estavam com o costume de deixar de ir ao culto. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, aleluia, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Qual dia? O dia da volta do Senhor. Ele está dizendo, nós não podemos deixar de congregar. Congregar aqui chama Assembleia dos Santos, ou reunião dos santos. Então, o culto é uma reunião dos santos, daqueles que foram salvos. Deixa eu te falar, quando foi que começou isso? Quando foi que começou o culto? Começou em ocasião da ressurreição de Jesus. Projeta para mim Marcos capítulo 16, verso 9. A Bíblia diz assim, havendo ele ressuscitado de manhã cedo. Em qual dia da semana? Qual dia? Não ouvi. Qual que é o primeiro dia da semana? Esses dias eu perguntei, qual que é o primeiro dia da semana? O irmão gritou, segunda. Eu falei, mas segunda não é 2? Qual que é o 1? Ele falou, não sei. Eu falei, domingo. Domingo. Primeiro dia da semana é domingo. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Olha o verso 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles. Ou seja, eu sou da época, na igreja tradicional, que eu me converti, Igreja Cristã Evangélica do Brasil. E eu lembro que domingo era tido como o dia do Senhor. Então domingo ninguém podia caminhar, ninguém andava de bicicleta, ninguém jogava bola. Domingo era o dia do Senhor. Então nós gastávamos o domingo servindo o Senhor. Talvez por causa desse princípio. Maria, quando viu Jesus, ela foi anunciar. Eu lembro que nós participávamos da escola dominical de manhã e saímos à tarde pregando nas praças, visitando pessoas, fazendo como Maria Madalena fez, visitando e pregando. Mas tudo isso começou por quê? Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Repita comigo, primeiro dia da semana. Mas é engraçado. Olha o capítulo, João capítulo 20, 19. Isso. Ao cair da tarde, naquele dia, qual dia? Quem está aqui? Vou ler de novo. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Segunda? Domingo.
primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus apareceu 7 vezes aos discípulos depois que ele ressuscitou. Perdão, não aos discípulos. Ele teve 7 aparições de Maria e depois apareceu aos discípulos algumas vezes. 7 vezes. Durante 40 dias, ele apareceu até ele voltar aos céus. Primeira aparição foi a Maria. Depois ele aparece aos discípulos. O culto está começando. Jesus ressuscita no domingo. Diga aleluia. Depois ele aparece aos discípulos no domingo, mas acontece um fato. Acompanha comigo no verso 24. Olha o que acontece no verso 24. Porém, 24? Não tem 24? Não, está errado isso aí. Eu vou ler no meu aqui. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Calma aí. A primeira aparição apareceu aos discípulos, mas Tomé não estava. Ele faltou no culto. Faltou o culto naquele dia. Jesus apareceu e ele não estava na reunião. E aí o que aconteceu? Jesus não apareceu a ele, apareceu só aos outros. Acontece que aí, no verso 25, se eu não estiver enganado, 20, ele está colocando o que lá? Meu irmão, Deus te abençoe. Verso 25, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Olha o verso 26. Passando, quantos dias? Calma aí, não. Jesus ressuscitou que dia? Domingo, primeiro dia da semana. Aí no primeiro dia da semana ele apareceu aos... Mas aí teve um irmão que faltou o culto. Aí Jesus apareceu e ele perdeu a bênção. Mas aí depois de 8 dias, daqui dia? 8 dias depois? Domingo de novo. Jesus só aparece aos... Quem quer ver o Senhor aqui? Então você não pode faltar o culto. Tem gente que não vê o Senhor porque falta o culto. Amém, Daniel? Quase não estou te vendo aqui, aleluia. Fica viajando, cantando. Não vê o Senhor. O Senhor ressuscita no domingo, aparece no domingo. Tomé falta o culto, não vê o Senhor, mas depois de 8 dias, no outro domingo, tem gente que perde a bênção daquela semana e vai receber a bênção nossa só na semana seguinte. Quantos querem ser abençoados toda semana aqui? Pastor, eu já sou abençoado. Com certeza você é, mas com certeza tem uma bênção também quando nos reunimos como igreja. Diga aleluia. E a igreja, a partir desse princípio, começou a reunir aos domingos. Olha o livro de Atos, capítulo 20, verso 7. Atos, capítulo 20, verso de número 7. No primeiro dia da semana, diga aleluia. Fala, Deus se manifesta no primeiro dia da semana. Fala para o seu vizinho, não perca mais o culto do primeiro dia da semana. Aleluia. Fala, Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ao fim de tomar a ceia. A igreja dos apóstolos começaram então a reunir aos domingos. E hoje nós temos a cultura de reunir todos os domingos. Na minha concepção, crente só faz uma coisa, a coisa principal que crente faz no domingo é ir no culto. Amém, irmão Ari? Você é da minha época. Nós somos da vanguarda. Você é, eu não. Eu sou mais novo. Mas o que acontece? Na minha época, faltar um culto era o fim.
Eu vou falar mais para você. Eu era de uma igreja que, se você faltasse 3 cultos em seguida, o seu nome era cortado do hall de membros. E se você deixasse 3 meses sem dar o dízimo, você era excluído da igreja. Eu acho que eu vou ter que excluir muita gente aqui, se fosse nessa época. E não, porque era muito sério essa questão. Você tinha o compromisso. Hoje muitos irmãos são descompromissados. Eles vão no culto o dia que dá, o dia que eles estão bem, o dia que não tem nada para fazer. Hoje não tem nada. Vamos no culto então. E aí, o que nós vamos, um fala para o outro, o que nós vamos fazer hoje? Não sei, o que tem? Tem festa? Não. Tem churrasco? Não. Mas o que tem? Ah, tem culto. Então vamos no culto. Isso é nas igrejas que eu conheço. Aqui não é assim, aqui é diferente. Diga aleluia. Por que você precisa ir ao culto? É uma boa pergunta. Porque se nós não tivermos resposta para isso, tanto faz. Podemos ir ou deixar de ir. Mas precisamos entender por que nós precisamos frequentar o culto. Por quê? Eu vou te dar 3 motivos. Quantos? 3. Eu vou falar os motivos baseado no que nós temos no culto. A coisa mais importante que tem no culto é o quê? O que nós temos de mais importante no culto? Não fala palavra. Fala pregação. A Bíblia não fala que você vai ouvir a palavra. A Bíblia fala que você vai ouvir a pregação. Então, o que é mais importante no culto? Pregação. Fala para o seu vizinho, o mais importante no culto é a pregação. Então, primeiro motivo, por que nós temos que ir ao culto, é por causa da palavra, da pregação da palavra. Bom, deixa eu te falar algo. Deus escolheu algumas coisas estranhas. Preste atenção nisso. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Acompanha comigo o texto. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Ou seja, o povo não pode conhecer o Senhor pela inteligência do mundo, pelo coaching. Ninguém se converte por causa de um coach. Ninguém se converte por causa de um poeta. Ninguém se converte por causa de uma inteligência de um cientista, de um astronauta. Ninguém se converte por causa dessas bobagens. Ninguém. Entende? As pessoas se convertem por causa de quê? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Só tem salvação se alguém ouvir a pregação. Você quer ser instrumento para salvar alguém? Ou você prega para ele, ou traz ele no culto para ele ouvir a pregação. Só tem salvação se ouvir a pregação. Está me entendendo? Eu já vi casos de gente que converteu lendo a Bíblia, mas não acredito muito não. Não acredito muito não. Eu acredito que ele foi tocado, em algum momento ele foi para algum lugar e alguém pregou, porque o meio de salvação é a pregação. Não é ler a palavra, não é saber a palavra, é ouvir a pregação. Tem que ouvir a pregação. Você tinha que ser um profissional de ouvir pregações. Está me entendendo? Mas será que é só a salvação? É só a salvação que é através da pregação? Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim: e a fé vem pela... A fé vem pelo quê? Pregação. O que gera fé no nosso coração? A pregação da palavra. Eu estou em casa, e aí estou preparando minha palavra, e aí eu tenho uma assinatura do canal do pastor Aloísio, e aí eu ponho uma pregação do pastor Aloísio, e aí eu fico ouvindo 1 hora a pregação do pastor Aloísio. Quando eu termino de ouvir a pregação, eu falo, meu Deus do céu, oh Senhor amado, aleluia, eu fico louco. Doido. Por que eu fico doido? Fé foi despertada no coração. Agora pega e tira 1 hora ouvindo Chitãozinho e Chororó. Aí você vai ver a vontade que você dá de morrer, tristeza, melancolia.
Ouve 1 hora de Caetano Veloso para você ver. Você dá um tiro na cabeça. Entende? O que acontece? Isso não tem poder nenhum. O poder está na palavra, na pregação da palavra. Quanto mais pregação você ouvir, mais fé você tem. Quanto menos pregação você ouvir, menos fé você tem. Quem está me entendendo? Quem quer ter muita fé aqui? Esses dias uma pessoa falou: pastor, mas parece que a minha fé é pequena. Eu falei: é só ouvir mais a palavra. Se você ouvir mais, você vai ter mais fé, porque a fé vem pelo ouvir a pregação. Então, o domingo que você não vem, você perde uma porção de fé, de fé. Pastor, mas eu não posso vir, eu trabalho. Pastor, eu tirei umas férias. Então, você entra no canal no YouTube e vai ouvindo dentro do carro. Está me entendendo ou não? Bate palma para valer mesmo. Agora, tem situações justas que você falta reunião. Você tem alguém doente, alguém morreu, você morreu. Como é que você vem do culto se você morreu? Não tem como, entende? A não ser que a gente faça seu velório aqui. Não tem jeito de você vir. Mas, se você não pode vir, mesmo morto, põe um fone de ouvido e vai ouvindo para o céu a pregação da palavra. É a pregação da palavra que gera fé no seu coração. Não é a pregação de qualquer coisa, é a pregação da palavra. Tem igrejas que não pregam a palavra. Acredite em mim. Tem muita igreja ensinando como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser um bom filho. Isso não salva ninguém. Isso não muda a vida de ninguém. Isso só deixa as pessoas em crise. Nós temos que ensinar o evangelho da graça. Esse tem poder de transformar as nossas vidas, mudar a nossa história e dar rumo e direção para nós, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa casa, para o nosso negócio, para a nossa empresa, para a nossa escola, para tudo que você for fazer. Deus pode gerar fé e direção na sua vida através da pregação da palavra. É a pregação da palavra que nós precisamos. O que me impede de receber a palavra? Olha para cá. O que me impede? Eu vou falar a palavra agora porque é a pregação da palavra. O que me impede de receber a palavra? Olha para cá. Pastor, o que me impede é não vir à reunião. Verdade. Mas você pode estar na reunião, receber a palavra e essa palavra não ter utilidade nenhuma na sua vida. Pode acontecer sim ou não? Eu vou te mostrar então 4 situações, 4 tipos de irmãos. Você vai se enquadrar em um deles. Quem está me entendendo? Agora é um teste aqui. Você vai se colocar em um desses tipos. Jesus contou uma parábola, a parábola do semeador, e ele disse que todos recebem. Eu fiz essa pergunta: o que impede de receber? Porque o que impede de receber é não estar no culto. Estando no culto, todos recebem, mas a maneira que cada um aceita e digere essa palavra faz toda a diferença na sua vida. Mateus capítulo 13, verso de número 18. Mateus capítulo 13, verso 18. Jesus contou uma parábola sobre a parábola do semeador que saiu a semear. Quantos lembram quantos tipos de solo a semente caiu? Quantos eram? 4. Primeiro tipo de solo, à beira do caminho. Segundo tipo de solo, o solo rochoso. Terceiro tipo de solo, o solo entre os espinhos. E o quarto tipo de solo é uma terra boa. Será que pode repetir os 4? Primeiro tipo de solo. Segundo tipo de solo. Terceiro tipo de solo. Quarto tipo de solo. Eu não vou contar a parábola para você, mas eu vou ler a explicação. Jesus dá a explicação da parábola. Mateus capítulo 13, verso 18. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. Ele está falando, preste atenção à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado aonde?
No coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. À beira do caminho. O que é um caminho? Caminho é o lugar que as pessoas passaram, pisaram, e então a semente cai à beira do caminho. Vem a ave do céu, no capítulo 13 de Mateus. A ave ali simboliza demônios. Ele vem e rouba a semente que foi colocada naquele coração, que é um coração à beira do caminho. Por que o diabo consegue roubar a semente que está à beira do caminho? Ele consegue roubar a semente que está à beira do caminho, porque o coração não está no centro, o coração está às margens, à beira do caminho. Entende isso? Seu coração tem que ser um coração centrado em Jesus. Jesus nunca fica às margens de nada. Crente nenhum deveria ficar às margens. Um dia eu sentei com um irmão na minha sala, e ele falou: pastor, eu estou com as lutas e tal. Eu falei: quais que são as lutas? Ele contou para mim, eu falei: resolve, você é crente ou não é? Por quê? Ele está na igreja, ele é um crente mais ou menos. Ele está lá no mundo, ele é um mundano mais ou menos. Falei: irmão, você quer ser mundano? Seja mundano para valer. Você quer ser crente? Seja crente para valer. Pior lugar de se estar é no muro. Eu não preciso dar exemplo para você. Tem uma candidata que se diz crente, é crente, e ficou em cima do muro, com aborto, ficou em cima do muro. Qual foi a votação dela? Por quê? Porque isso não é lugar de crente ficar. Crente não fica às margens de nada. Meu irmão, se você está na igreja, esteja na igreja para valer. Se você é casado para valer. Se você lidera para valer. Se você é empresário, seja empresário para valer. Se você é jovem, seja jovem para valer. Se você é casado, seja casado para valer. Mas tudo que você fizer, faça de todo o seu coração. Todo o seu coração. Isso é importante. Não fique às margens. Jesus nunca ficava às margens de nada. Eu vou falar, você vai sendo rápido aí, minha irmã. Eu vou te mostrar que Jesus nunca fica às margens de nada. Mateus 18:2. Mateus 18:2. Jesus, chamando uma criança, colocou aonde? No meio dele. Jesus gosta do meio. Do meio. Mateus 18:20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou aonde? No meio deles. Marcos capítulo 5, verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão. Está ali? No meio da multidão. Marcos capítulo 6, verso 47. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar. Se é para estar no mar, vamos ficar no meio. É igual eu quando vou pescar, eu fico no meio do lago. Aleluia. Amém, pescadores. Lucas capítulo 2, verso 46. 3 dias depois, acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Lucas capítulo 5, verso 19. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo no eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, no meio, onde Jesus estava. Ou seja, Jesus ficava no meio. Lucas capítulo 24, verso 36. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu aonde? No meio deles. João capítulo 19, verso 18. Onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado. E Jesus estava onde? Até na hora de morrer, Jesus falou: vou morrer no meio. Está me entendendo? Apocalipse capítulo 1, verso 13, para encerrar. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com a cinta de ouro. Jesus nunca fica à margem de nada. Jesus está no centro, no meio. Está me entendendo? Vai para a sua célula e fica no meio dos irmãos. Nunca beirada. Você já viu gente que está com dificuldade de relacionar? Ele senta onde? Nos cantos. Já viu gente que está contrariado com a igreja? Ele senta onde? Nas beiradas. Você chegou, o prédio está vazio, você vai sentar onde? Senta aqui, perto do pastor. O pastor não morde. Pastor é uma bênção. Ainda vai orar com você ainda.
profetizar na sua vida, entende? Esses dias eu cheguei aqui, o prédio estava vazio, meus irmãos sentaram tudo na última fileira lá. Eu falei, meu Deus, mas tem cadeira na frente. Não, pastor, nós somos da turma do fundão. Eu lembro quando eu estudava, tinha a turma do fundão, entende? Se você chega, o prédio está cheio, você tem que sentar no fundo mesmo. Mas você chegou, o prédio está vazio, vai para o meio dos irmãos. Fica no meio. Os irmãos chamaram para comer, vai para o meio. Os irmãos chamaram para dançar, dança no meio. Os irmãos chamaram para... Para quê? Para jogar bola, joga no meio. Seja meio de campo. Nunca lateral. Lateral é a posição mais bem paga que tem. Lateral direito, se eu não estiver enganado. Então, à beira do caminho é a posição do coração. Tem gente que o coração dele está à beira das coisas. Ele nunca fica no centro de nada. Mesmo capítulo de Mateus 13, verso 20. O outro, segundo solo, é o solo rochoso. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ele logo escandaliza. Esse irmão aqui, quando eu prego, ele fala assim, meu Deus do céu, que palavra! Que poder! Só que a palavra só dura até segunda de manhã. Segunda de manhã ele chega no trabalho e alguém chega e fala, você quer saber do negócio? Pastor é tudo igual, ladrão. Igreja só quer saber de dinheiro. Crente é tudo fanático. E aí ele fala, nossa. Aí ele escandaliza. Aí ele perdeu já a palavra, já não confia na palavra que ele recebeu. Eu estou dizendo que alguns irmãos perdem a semente da palavra na segunda de manhã, mas tem alguns que perdem domingo à noite assistindo Fantástico. Dependendo do que ele assistir no Fantástico, ele perdeu já a palavra que foi semeada no coração dele. Por quê? Porque esse irmão aqui, o terreno dele, ele é um terreno de pedras. Ele não tem raiz em si mesmo. Ele depende de outros. Outros precisam estar motivando ele o tempo inteiro. Ele vive sempre às sombras dos outros. Ele precisa de um profeta para orar com ele. Ele precisa de alguém para impor as mãos na cabeça dele. Ele precisa de alguém para motivar ele. Porque ele sozinho não consegue. Ele não tem raiz em si mesmo. Quem está me entendendo? Esse é o segundo tipo de solo. A Bíblia diz que ele escandaliza. Preste atenção no que eu vou te dizer. Um dia um irmão chegou para mim e falou, pastor, você viu que um pastor suicidou? Eu falei, sim. Pastor, estou escandalizado. Eu falei, pois você é um fariseu de marca registrada então. Porque eu vou te falar, quem escandaliza, ou é novo convertido, ou é fariseu. Só esses dois tipos de gente que escandaliza. Irmão, seja honesto. Você sabe como a sua carne é. Sim ou não? Você sabe. Você é capaz de fazer coisas que nem você imagina. Depende do ambiente e da hora. Entende o que eu estou dizendo? Se você sabe quem você é, por que você vai ficar escandalizado com os outros? Tudo é carne. A minha carne não presta, a dele também não presta. Carne nenhuma presta. Só presta o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos como a sarça. A sarça é uma árvore feia, mas o fogo faz a beleza dela. Nós não temos beleza em nós mesmos. Nós somos como a lua que reflete o sol. Nós somos como as estrelas que refletem o sol. Não temos luz própria, mas o Senhor brilha dentro de nós. Está me entendendo? Precisamos de compreender por que a palavra às vezes não frutifica nas nossas vidas. Eu falei dois tipos de solo. O primeiro foi qual? À beira do caminho. Essa posição de muitos corações estão à margem. Segundo tipo de solo, rochoso. Não tem raiz em si mesmo. Terceiro tipo de solo, verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
Este aqui, ele ouve a palavra, recebe a palavra, mas ele está fascinado com o mundo. As prioridades dele é o mundo. Ele está na reunião, mas ele está pensando no esporte que ele vai fazer. Ele está na reunião, mas ele está pensando na comida que ele vai comer depois do culto. Palavra boa, pastor, mas eu vou comer uma lasanha agora há pouco, poderosa. Entende? Ele está pensando na comida, está pensando em outras coisas. Ele é fascinado com a riqueza e com a beleza do mundo. A palavra para ele perde o sentido, não tem muita prioridade. Você já comeu comida sem sal? É ótimo, não é? Maravilhoso. Muitos irmãos estão ouvindo a palavra e a palavra é sem graça. É como a comida sem sal. Por que é sem sal? Porque não é prioridade para ele aquilo. Ele tem outras prioridades. Ele tem outras coisas que enchem o coração dele de orgulho. Ele tem troféus de esporte. Ele tem tantas promoções lá fora, tantas coisas. Ele é encantado, enfeitiçado com o mundo. Mas a Bíblia diz que o mundo passa. O que permanece é só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Esses irmãos são indiferentes a tudo. Indiferentes à pregação, ao apelo, a qualquer coisa que você faça, nunca é para ele. Ele nunca precisa, porque é um coração cheio de espinhos. Entende? Começa a crescer e os espinhos rasgam todo o fruto que ele poderia ter na sua vida. Mas por último, nós temos no verso 23, a boa terra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esse irmão, ele ouve e ele fala, maravilha. Agora eu entendi, não pela minha mente, mas pelo meu espírito. E porque ele entende essa palavra, ele começa a falar essa palavra. Ele começa a falar isso, e porque ele fala, a Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. Por que ele frutifica? Porque ele chega no trabalho e fala. Ele fala, irmão, palavra abençoada. Que coisa maravilhosa. Deus falou comigo. Aí o colega de trabalho fala, o que Deus falou com você? Aí você fala. Aí o sujeito quer vir no culto. Ele quer converter. Por que ele é frutífero? Porque ele fala o que ele recebe. Ele vai recebendo riqueza sobre riqueza da palavra de Deus, da pregação. E ele vai juntando esse tesouro dentro dele. Eu gosto de conversar com irmãos que me lembram de pregações que eu fiz. Eu acho isso motivante. Muitos irmãos me falam, pastor, você lembra que você pregou uma palavra sobre isso, isso e isso? Eu falei, irmão, não lembro direito. Pastor marcou a minha vida. E aí eu fico maravilhado. Esses irmãos, eles recebem a palavra e guardam o bom tesouro. Por que eles são frutíferos? Eles carregam gente para onde eles vão. Se vão para a célula, eles levam alguém. Se vem para o culto, ele traz alguém. Por quê? Porque ele fala o tempo inteiro aquilo que está no seu coração. E o seu coração não está cheio do mundo. O seu coração está cheio da pregação da palavra. Pregação da palavra. Eu sei que você acha que você vai ser um bom empresário se você estudar sobre comércio. Eu vou te dizer, você vai ser um bom empresário se você ouvir bastante pregações. Você vai ter sabedoria que homem nenhum tem. Sabedoria do mundo, o mundo já tem. Mas a sabedoria de Deus, como foi com José e com muitos outros na palavra, só Deus pode dar. Deus vai te dar ideias que nenhum homem pode te dar. Só Deus pode te dar o clique. Tá? Só Deus. Ouvindo a pregação da palavra. Bom, principal é a pregação da palavra. Principal prato do culto é a pregação da palavra, é ela que gera fé no nosso coração. Segundo, é a adoração. Repita comigo, adoração. Muitos irmãos não valorizam esse momento do louvor. Hoje eu estava aqui, eu estava resolvendo umas coisas, eu vou viajar de madrugada, 2 da manhã, e aí eu estava sentado aqui, a hora que eu cheguei, que eu percebi o ambiente espiritual, meu Deus do céu, Deus parece que me atropelou aqui na cadeira. Que poder! Eu comecei a chorar copiosamente aqui. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que presença é essa? Mas é perigoso alguém chegar no culto e nem perceber
que Deus está aqui. Não é triste isso? Porque ele não valoriza esse momento da adoração. Esse momento da adoração é um momento chave para nós tocarmos em Deus e recebermos da parte do Senhor. Quem está me entendendo? A adoração no Velho Testamento era sacrifício. Você sacrificava e Deus recebia. Gênesis capítulo 8, verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E depois que ele ofereceu, verso 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro, aquela fumaça que subiu, ela foi agradável a Deus. Só existe adoração se tiver sacrifício. O que eu disse? Tem gente que não adora porque não sacrifica. Ele chega, ele está cansado, ele senta, ele não quer ficar de pé, os pés estão cansados, ele não quer adorar, ele não ergue a mão, ele não fala alto, ele fica calado, ele ora para dentro. Já viu gente orar para dentro? A gente fala, vai orar, irmão. Ele, o que é isso, irmão? Orar é para fora, é falando. Deixa eu te falar, você não deveria orar em silêncio. Você deveria orar pelo menos na altura que você consiga ouvir a sua oração. Você ora na altura que você consiga ouvir a sua oração? Você tem que orar porque essa oração, ela vai tocando você mesmo. A oração que não te toca, não toca a Deus. Ei, se a oração não toca nem você, também não vai tocar a Deus. Esse momento do louvor era um momento especial. Eu não vou ler o texto com você, mas preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção nisso. Jesus falou para a mulher samaritana assim: se você beber da água do poço, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Qual é o momento no culto que você bebe de Jesus? Aí você fala, na pregação. Na pregação não é. Na pregação você está comendo o pão vivo. Mas que hora que você bebe? Na adoração. Na adoração que você bebe. Você bebe tanto que chora. Sai água pelos olhos. Por quê? Porque esse é o momento de beber do Senhor. Tem um momento no culto, tem um momento de comer da palavra, você está comendo dela agora. Ele é o pão vivo que desceu do céu, mas há um momento de beber. Deixa eu falar uma coisa para você. Há muito tempo nas igrejas eles ensinavam o seguinte, que adoração é um estilo de vida. Tudo que eu faço eu adoro o Senhor. Isso é uma mentira. Que conversa é essa? Toda adoração na Bíblia teve um momento de parar e adorar. Não existe esse negócio, não, pastor, eu adoro com a minha vida. O meu andar é uma adoração ao Senhor. Conversa é essa? Quem inventou isso? Não, pastor, quando eu dou o meu dízimo, eu estou adorando. Que conversa é essa, irmão? Nem quando eu estou no meu trabalho, eu sou um cidadão de bem, eu estou adorando. Isso é mentira, te enganaram. Isso não é verdade. A adoração é um momento que você para e fala, agora eu vou adorar. Está me entendendo ou não? Você ouve pregação em casa. É bom? É, mas não é igual no culto. Você pode adorar em casa, mas não é igual no culto, acredite em mim. Muitos irmãos, às vezes, ele não vem no culto e fala, eu vou ouvir a pregação. Você acha que tem o mesmo peso ouvir no YouTube? Não, você pode ter o conhecimento, mas a unção que está aqui você não pega. Você não pega num áudio, você não pega num vídeo, você recebe. Existe algo aqui, irmãos. Existe algo poderoso aqui. Entende isso? E se você entender isso, isso alimenta você. Aquela mulher samaritana foi transformada porque bebeu de Jesus, bebeu da água viva. Nós temos que beber do Senhor todo domingo, irmãos. Todo domingo você bebe a água e come o pão da palavra, e isso transforma você eternamente. Vou te dar algumas dicas aqui na hora do louvor. Só 4. Primeiro, esqueça as pessoas do seu lado. Tem gente que adora conversando com o outro. Ele está adorando, o outro cutuca. Fala, ei pastor, seguinte. Não, adoração esquece a mulher, esquece o filho, esquece todo mundo. Ergue a mão para Deus, é só você e o Pai.
Amém ou não? Ore no volume que você possa ouvir a sua oração. Para com esse negócio de ficar gemendo para dentro. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Pastor, mas um sussurro diante de Deus não é uma oração poderosa? Sim, é. Mas aqui você está no momento como igreja. Como igreja, nós nos unimos para fazer um barulho santo diante do Senhor. Aplique o seu coração à presença de Deus e não às viagens da sua mente. A sua mente tem uma criatividade poderosa, irmãos. Deixa eu falar algo para você. Você é capaz de pegar a Veja e ler tudo. Pegar o jornal do Tocantins e ler todo, até os anúncios. Não te dá sono. Mas é perigoso que a hora que você estiver aqui para ouvir a palavra te dá sono. Não é porque o pregador é ruim, não. É porque é espiritual. Você pega a Bíblia para ler, te dá sono. Você vai adorar, você cansa. Fala, meu Deus, estou cansado, o que é isso? Um peso nas minhas costas, não sei o quê. Mas depois você sai daqui, é perigoso você caminhar 10 quilômetros sem cansaço. Já viu uns irmãos que eles não aguentam ficar 40 minutos em pé, mas conseguem correr 10 quilômetros. Conseguem andar de bicicleta a 60 quilômetros, mas não dá conta de ficar um culto em pé. Tem algo errado aí? Sim ou não? Tem algo muito errado nesse negócio? O cara joga bola 2 vezes na semana e chega no culto e senta, vai indo. Ele senta. A gente olha e tem uns irmãos sentados assim, ele está cansado. O cara trabalha de pedreiro, meu Deus do céu. O cara trabalha carregando cimento e não dá conta de ficar em pé, porque não é natural, é espiritual, irmãos. Isso é espiritual. O diabo está resistindo para que você não receba a palavra e beba da presença do Senhor. Você entende isso? Terceiro, não é um item do culto, eu só vou citar ele aqui, é o ambiente. Tem algo aqui que talvez você nem entendeu a palavra, nem entendeu a pregação, mas tem um ambiente aqui nesse lugar. Você entende? Nós estamos acostumados a estar aqui todo domingo, mas quem vem de fora e entra aqui, ele fala, meu Deus. O irmão veio de uma outra igreja, chegou aqui, ele me procurou depois do culto e falou, pastor, o que tem aqui? O que tem aqui? Eu falei, o quê? Eu achei até o culto meio sem graça. O louvor estava meio assim, tal, a pregação não tinha sido tão boa. Ele falou, o que é isso, pastor? Eu falei, isso o quê, irmão? Você viu algum anjo? Ele falou, não, tem um ambiente aqui. É porque você acostuma todo domingo e você não tem essa percepção agora das riquezas espirituais que tem aqui. Deixa eu falar algo para você. Às vezes, alguém pode entrar aqui e não entender nada do que eu preguei. Ele pode entrar aqui e não saber uma música que está cantada. Mas é perigoso ele chegar aqui e começar a chorar por causa da presença de Deus. Tem um ambiente aqui. Esse ambiente tem poder de despertar o seu coração e transformar a sua vida. Acredite em mim. Tem pessoas que entraram e Deus tocou neles sem nada. E a vida dele começou a ser transformada. Não foi transformada, mas começou a ser transformada por causa de um toque da presença, do ambiente que estava aqui neste lugar. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam no auge do seu ministério, caminhando e pregando e conquistando toda a Ásia. E acontece que eles foram pegos, despidos, apanharam, receberam 40 chibatadas menos uma, 39, e foram jogados no cárcere. Lá no cárcere eles começaram um ambiente, formar um ambiente. Eles começaram a cantar e a orar. A Bíblia diz que aquele incenso foi subindo de tal forma que retornou em um grande terremoto, e as cadeias se abriram, e eles foram livres, não só eles, mas até os outros presos que estavam lá. O próprio carcereiro se converteu, um avivamento por causa de um ambiente. O ambiente aqui pode mudar o seu coração, pode mudar a sua vida. Por último, a contribuição. O culto tem principal, que é a pregação. O culto tem depois o segundo prato principal, que é a adoração. O ambiente é importante e o último item do culto é a contribuição.
eu queria também citar para você sobre a questão da contribuição. Todos os cultos nós tiramos dízimos e ofertas. Pastor, você está interessado no dinheiro? Estou. Claro que eu estou. Se não tiver dinheiro, não tem prédio. Se não tiver dinheiro, não tem ar-condicionado. Se não tiver dinheiro, não tem som. Se não tiver dinheiro, não tem pastor aqui. Se não tiver dinheiro, não tem cadeira para você sentar. Se não tiver dinheiro, não tem o quê? Não tem mais nada. Não tem energia. Corta a energia. Se não tiver dinheiro, não tem igreja aberta. Não tem nenhum pastor trabalhando aqui. Não tem nada acontecendo. Por quê? Porque não tem dinheiro. Então, dinheiro é importante? Claro que é. Sua casa precisa de dinheiro? Precisa ou não? A obra também só funciona com dinheiro, irmãos. Nós precisamos de unção e precisamos de recurso financeiro. Eu queria ler um texto com você, está lá em Hebreus capítulo 7, verso de número 4. Eu queria muito a sua atenção, esse texto é um pouco complicado, mas eu vou tentar esclarecer para você entender. Hebreus capítulo 7, verso 4. Quem está comigo aqui, diga aleluia. Olha para o telão então, diz assim: considerai, pois, como é grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, ele está falando de Melquisedeque. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Nome bonito para você colocar no seu filho. Melquisedeque. Verso 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão, ou seja, são todos do mesmo jeito. Você não é diferente de mim, nem eu diferente de você. Verso 6, entretanto, aquele cuja genealogia, Melquisedeque, não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Verso 7 diz assim: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior, Abraão, é abençoado pelo superior. Quem que é o superior? Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Verso 8, aliás, aqui são homens mortais os que recebem o dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Levi não tinha nascido ainda, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Eu sei que essa tradução não é muito boa, eu vou ler uma outra tradução para você. Tradução chamada A Mensagem. Não tem aqui, mas você vai me ouvir. Podemos deduzir que Melquisedeque era alguém muito importante pelo fato de nosso pai Abraão ter dado a ele o dízimo dos despojos. Os sacerdotes descendentes de Levi são autorizados a recolher o dízimo do povo, ainda que sejam mais ou menos iguais. Sacerdotes e povo, são todos iguais, tendo um pai em comum, Abraão. Mas esse homem, um estrangeiro, Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas de Deus. E em atos de bênção, o menor é abençoado pelo maior, que é Melquisedeque. Vejamos o caso por outro ângulo. Entregamos nosso dízimo a sacerdotes que morrem. Eu sou um sacerdote. Quando você entrega o dinheiro aqui, você está confiando que eu vou administrar esse dinheiro. Está me entendendo ou não? Por isso é importante você confiar na sua liderança. Saber que eles administram bem o recurso. Verso de número 10 ainda. Vejamos o caso por outro ângulo. Entregamos nosso dízimo a sacerdotes que morrem. Mas Abraão deu o dízimo a um sacerdote que, de acordo com as Escrituras, vive, que é Melquisedeque e é Cristo. Vocês podem até argumentar que, sendo Levi descendente de Abraão e tendo Abraão dado o dízimo a Melquisedeque,
quando damos os dízimos à tribo sacerdotal de Levi, eles terminam em Melquisedeque. O que é isso? Quando eu entrego o dízimo aqui na igreja, esse dízimo está sendo entregue a homens mortais, mas ele finaliza onde? Em Cristo. Está me entendendo ou não? Quando eu contribuo, eu não estou contribuindo de maneira natural, eu estou dando a Deus. A Deus. Por isso é muito espiritual contribuir. Pelo lado natural, qualquer homem inteligente entende. O dízimo na igreja é quantos por cento? 10%. Quanto que é a contribuição do PT? Você não sabe, eu sei. Nunca fui petista, mas eu sei, 30%. Quem é filiado ao Partido dos Trabalhadores contribui com 30% do seu salário. Quem está me entendendo? Você contribui para uma bagunça dessa. Entende? Na igreja você contribui para o reino de Deus avançar e crescer. Quanto mais você contribui, mais a obra de Deus avança. Esse é o princípio aqui. Contribuir na casa de Deus é muito importante. Olha aqui para mim. O irmão falou para mim o seguinte. Ei, o irmão falou para mim assim, pastor, eu não concordo com o dízimo. O que ele está dizendo? Eu não concordo com a igreja, eu não concordo com o pastor, eu não concordo com cadeira, eu não concordo com ar-condicionado, eu não concordo com abrir mais igreja, eu não concordo com pintar esse prédio lá fora que está horroroso, o que eu não concordo? Não concordo em comprar som, eu não concordo em ter pastor assalariado, eu não concordo em enviar pastor para lugar nenhum, eu não concordo em enviar missionário para a África, eu não concordo em ter nada disso. Por mim, pode fechar. Está me entendendo? Quando você dá a sua contribuição, o seu dízimo, você está dizendo, por mim esse negócio vai avançar, nós vamos crescer, nós vamos avançar, Deus vai fazer, igrejas vão ser abertas, nós vamos comprar, vamos pagar esse som, vamos comprar um telão de LED, colocar aqui, nós vamos olhar assim, tudo bonito. Mas quando você não dá seu dízimo, o que você está dizendo? Quando você não dá seu dízimo, olha aqui, por mim fecha. Está me entendendo? Hoje de manhã nós tivemos reunião de líderes, E eu falei para os irmãos, se todos nós fôssemos dizimistas, nós não precisaríamos de nada de oferta especial, para nada. Nós estamos com um prédio na Videira Sul, que está o alicerce e as colunas levantadas. Não temos recurso para terminar. Compramos 500 cadeiras, não temos mais dinheiro para comprar mais cadeiras. Nós estamos sendo roubados pela BRK. Pagávamos R$700 de energia, de água. Eles estão querendo cobrar da gente R$3.500 mensais. Só por causa do tamanho do prédio. E não tem o que fazer. Aí fui olhar um poço para furar, R$25 mil um poço. Falei, meu pai, é outro roubo. Um buraquinho desse tamanho. Deve dar trabalho para furar esse negócio. Entende? Tudo é muito caro. Mas a obra precisa avançar. Quando você contribui, quando você dá o seu dízimo, quando você entrega a sua oferta, você está passando uma mensagem. A minha igreja vai ser chamada a casa do tesouro. Vai prosperar em nome de Jesus. Diga glória a Deus onde você está. Hoje é um dia de ceia. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia de você compreender a importância que tem o culto. Olha para cá. Hoje é dia de ceia. Aqui não deveria ter nenhuma cadeira vaga. Porque a quantidade de membros que nós temos não cabe aqui dentro do prédio. Mas olha o tanto de cadeiras vagas que nós temos. Por quê? Porque muitos irmãos não entenderam o poder que tem um culto. Mas hoje eu quero que você tenha a revelação dessa verdade. O culto é poderoso. Poderoso para gerar fé no seu coração e transformar a sua vida. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus.